Shalom, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre a morte desses cristãos na Bíblia, como ela é feita primeiramente pela feitiçaria. Como está escrito lá em Ezequiel 30, diz assim, ó: outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, lembra que a gente tem 5 faraós, né? 5 Egitos na terra, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza, e diz assim, diz o Senhor Jeová, gemei, aquele dia, ou seja, para o fim do mundo essa palavra. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios ele será. Uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando cair os transpassados no Egito. E tomarão a sua multidão e quebrarão os seus fundamentos. Então a gente viu que lá no Congo teve um problema, que foi mortos cristãos lá no Congo. Aí a gente viu que também na Síria morreu os cristãos. Então aqui o Senhor vem falando, né? Quando o Senhor fala Etiópia, que a Etiópia é Egito, né? Aí o Senhor vem falando quais são os países. Etiópia, e Puti, e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. E aí o Senhor vem falando sobre um grupo de pessoas desses países africanos que vão cair a espada. E a gente vai ver por que foram os cristãos, tá? No 6 de Ezequiel 30. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder, desde Migdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. Serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão, lembra que a gente estudou lá em Daniel que fala o Egito não escapará? Aquele Egito é o Egito mesmo, do lado de Israel, tá? Tem 5 Egitos. Então, é aquele Egito. Então, quando aqui o Senhor está falando do Egito, o Senhor está falando desse Egito, o vizinho de Israel. E por quê? Porque o Egito, ele é da África. Ele é um país da África. Então, o Senhor está falando aqui da África, tá bom? E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada. Ou seja, esses países que estão sendo assolados, parece que não tem ninguém que olha por eles, né? Congo, Síria, né? A Etiópia descuidada, né? E haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem é esse aqui? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse é o pastor americano que está fazendo macumba para aquelas pessoas lá de Cuba, não, do Congo, se levantar contra os cristãos e matar eles. E ele também fez macumba para que esse reino da Síria, novo presidente da Síria, o povo dele tivesse ira e matasse essas pessoas. Então, no primeiro momento, é como está escrito na palavra do Senhor, é por macumba. Por isso que eu falei, Netanyahu, seu macumbeiro, você tá matando o povo da Síria, né? Macumbeiro, tá no meio. Netanyahu, ele e tudo. Depois que fizer isso, aí eles levantam na terra como cobras. E lá no livro de Daniel, o Senhor está falando assim, e os retos seguem o anticristo. Como cobras, eles falam assim, precisamos matar esse homem de barbicha que agora veste terno. Porque ele matou os cristãos. Entendeu? Eles são espertos. Aí todo mundo fala, é verdade. O homem que agora veste terno matou os cristãos, ele precisa ser morto. Que é o homem lá da Síria que eles estão falando que ele tirou a roupa
né, que é a roupa muçulmana, para vestir terno, cortou a barba e tudo mais, né? É assim que eles agem. Então começa pela mão de Nabucodonosor, pela feitiçaria, e termina pela mão deles, mas é um grupo só. E os cristãos entram nisso. Eu vou te falar uma coisa, você para que você gosta de querer matar os outros, hein? Ou você para, ou você vai parar no inferno. Ezequiel 30:10. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não é porque o Senhor está falando que vai levantar o anticristo, o homem da iniquidade e todo o reino dele, que a gente vai andar com ele. Não é assim que funciona. Ele e o seu povo com ele. Olha lá. O rei da Babilônia, no 11, ele, que é o pastor, e o seu povo com ele. Aí vem Trump, vem Netanyahu, as terras são muito importantes para eles. Ele e seu povo com ele. Os mais formidáveis das nações serão levados para destruírem a terra. Eles é que destroem a terra. E desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de transpassados. E os rios farei secos e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. O Netanyahu é mau, o Trump é mau, o Kirchner é mau, o pastor lá é mau, eles são maus. E assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eles são estranhos para o Senhor. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e o farei cessar as imagens de Nofe. E não haverá mais um príncipe da terra do Egito. E porei o temor na terra do Egito. E assolarei Patros e o porei fogo em Zoan. Executarei juízo em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito. Exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor. Porque o que a gente viu lá? E o Egito não escapará, o vizinho de Israel. E No será ofendida, e Nofe será angustiada. Terá angústias cotidianas. Os jovens de Avém e de Pitbesed cairão a espadas, e essas cidades cairão em cativeiro. Em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Então, o que acontece? O princípio deles é esse. Daqui a pouco vem a guerra. E quando vier a guerra, eles vão pegar todos os países vizinhos de Israel. Do jeito que está escrito lá em Daniel. E falei, muitas nações serão derrubadas. Então, a terceira guerra mundial está vindo. E ele está vindo para derrubar muitas nações. O Senhor vem falando aqui, ó. E tudo Egito. África. Eles têm interesse nessas terras. E não vai ficar ninguém de pé, não. Assim executarei juízos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. E sucederá que no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. E eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto forte como que está quebrado, e farei cair de sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalhareis pelas terras. Né? O Senhor está chamando a África aqui também de Egito, né? Muito interessante, porque me parece que então que o Egito veio da África, né? Mas o Egito é africano, né? Queria dizer o seguinte: ainda que o Senhor está falando que essas coisas aconteceriam nos últimos dias, não é a vontade do coração de Deus. Eu e você, que somos servos de Deus, nós vamos lutar em oração e pedir o máximo que a gente pode para as nações intervir e não deixar isso acontecer, tá bom? Não é para acontecer. Ah, não, o Senhor escreveu, então deixa acontecer. Não, a gente tem um bom coração. Tá, e a gente vai saber o porquê que Deus entregou eles, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos terminar aqui de ver que tá morrendo essas pessoas e que depois vai virar guerra e eles vão matar a liderança.
Não vai ficar ninguém não, que eles não querem. Eles não querem que tenha líder nessas nações. Eles vão derrubar a liderança. No 24. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, que é o pastor americano. E porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó. E diante dele gemerá, como gêmeos transpassados. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor, né? Então, quando começa essas lutas assim, o povo também sai muito da terra, né? Corre, né, tadinhos? Porque como é que vai ficar lá e vai morrer assim, de graça, né? Aqui o Senhor tá falando assim, sabe o que acontece, gente? Vamos lá para Mateus, no 6, 24, que diz assim, ó. Tô em João. Mateus 6, 24. Ixi. Peraí, queridos. Vamos achar Mateus 6, 24 aqui. Eu achei que eu tinha posto no lugar certo e não tinha posto. Para ir mais rápido, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. O que que acontece? Quando o Senhor vem falando aqui para eles assim, ó. Aí vocês vão saber que eu sou Deus de vocês. Queridos, a gente podia chegar no Egito, na África e pregar o tanto que fosse. Como aqui no Brasil, que a gente prega e ó, não entra aqui. Então aí o que Deus faz? As pessoas estão servindo dois senhores, tá? Com Jesus, porque sabe que eles são de Jesus, e tá nas feitiçarias. Ou tá com Jesus e tá na idolatria. E aí precisa acontecer uma coisa assim tão grave para eles acordar e falar não. Os que ficam falam não, eu vou servir ao Senhor Jesus. Então Deus entrega, porque quando a pessoa serve dois senhores, ela não tá com Jesus, ela tá com outro senhor, e outro senhor mata, que é Satanás. Então, na verdade, quem tá matando aqui é Satanás. Quem que é o anticristo? Quem que é o rei da Babilônia? Aí o Senhor tá falando, só que o Senhor, o que que ele faz? Ele coloca medida aqui. Eu vou medir, Satanás vai pegar esse povo, porque esse povo fica com dois senhores, então eles não são meio de Satanás. Satanás uma hora vai querer matar eles, porque é vantagem para Satanás matar. Então eu vou por medida. E por isso que eu falo para mim, eu falo para você, porque eu sei, nós não podemos concordar com isso. A gente tem que batalhar contra, não vai matar. Não vai ter essa matança, não vai ter guerra, não vai ter nada. Nós temos esse coração, amém, queridos? Nós ficamos assim com Jesus, tá bom? Vocês estão entendendo o processo? Então tá bom. Como a gente está falando do fim do mundo, era para mim ler esse versículo primeiro, só que eu já entrei na palavra, né? Que é lá em Joel 2. No 30, que diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Sangue. A gente viu muita morte no Congo, muita morte na Síria. Sangue. Tempo do sangue. Muita morte em Gaza, sangue, no dia do Senhor. Fogo, um monte de vulcão está explodindo. Colunas de fumaça. Ontem, me parece que ontem, né? Nova York tá cheio de fumaça lá. Tá pegando fogo tudo lá em Nova York. O sol se converterá em trevas, o sol tá começando a apagar. E a lua em sangue. E a gente vai ter dia 14 agora mais um eclipse lunar, que chama lua de sangue. Tudo nesse tempo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não é fácil, querido. Nós estamos no dia do Senhor, né? E a gente precisa se converter ao Senhor. E só mais um versículo aqui, em relação ao rei da Babilônia. Ai de ti, Isaías 33, 1. Ai de ti, despojador, que não fosse despojado. Nunca ninguém fez mal para ele. Ele nunca sentiu nada. Por isso que ele bate. E que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti.
Acabando tu de despojar, porque ele está do lado de Satanás, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Por quê? Porque vai ter uma guerra, depois vai explodir a guerra, e aí ele vai morrer lá nos Estados Unidos pela guerra, vai virar cinza na terra. É isso, queridos, porque daí eu falei que o Netanyahu tá fazendo macumba, né? É Netanyahu e companhia, ele, Trump e companhia, tá com interesse nessas terras, chama o assolador, fala, é necessário, e ele não presta, o pastor não presta, né? Porque ele é homem de Satanás, do jeito que o Senhor falou, ele é pérfido, faz a macumba, daqui a pouco eles entram com a guerra. Mas assim que ele terminar de fazer o serviço, que está escrito na Bíblia, porque Deus colocou parâmetro no que ele pode e o que ele não pode fazer, acabou? Acabou. Então a guerra vai explodir, porque até então a Terra tem sido como um vulcão, que de repente ele incha, mas não explode, volta. A Terra tem estado assim, vamos vamos guerrear. Não, não vamos não, porque não está na hora. Mas aí na hora que for a hora mesmo, que o Senhor arrebatar a igreja, aí a terra vai inchar e vai fazer essa guerra. E aí ele vai morrer na guerra, do jeito que está escrito aqui na palavra. Tá bom, queridos? Então é assim, começa pela macumba, depois eles entram com a guerra. Mas o que eu falo para vocês? O que eu venho falando, que nós temos que servir ao Senhor Jesus, que nós temos que ter um coração no Senhor Jesus e andar só com Ele. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.